E aí, já se inscreveu? Não? Então inscreva-se e receba uma notificação a cada novo vídeo. Deus abençoe! Olha, porventura, se você não... Aliás, mesmo quem participou das reuniões ontem, ouviu uma mensagem de ontem, a mensagem de ontem é uma mensagem para ouvir e meditar, e ouvir outra vez, e ouvir outra vez, e ouvir outra vez, e ouvir e perseverar nisto, porque é muito forte, isso tem que entrar. Isso tem que entrar porque a unção, a graça, né? Nós somos salvos pela graça mediante a fé. Salvação, graça salvífica. Mas existe uma unção, um poder capacitador sobre nós que também é mediante a fé. É a graça que também é alcançado mediante a fé. E assim como falamos ontem, muitas pessoas até hoje não tomaram posse da graça salvadora, que muitas pessoas não tomaram posse, assim muitos também não tomam posse mediante a fé da graça capacitadora, que derrama sobre nós, quando nós falamos, quando nós lemos ali, e não só aquelas referências, mas muitas outras referências que meditamos ontem, está escrito, ora, Deus deu. Ora, Deus deu a estes jovens, a esses 4 jovens e a Daniel, sabedoria extraordinária. Diga comigo, Deus deu. Então isso não foi conquistado de uma outra forma, senão numa separação, como lemos, e eu não vou repetir a mensagem de ontem, porque a mensagem de ontem foi ontem, e é importante que, mesmo você, quem não ouviu, entra no YouTube depois, vai assistir, vai meditar. É importante, importantíssimo que medite e assista novamente, 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 e tome posse, deixe isso entrar. Porque é para que cada um de nós possamos desfrutar dessa graça e produzir, não só alcançar uma inteligência, uma sabedoria extraordinária, mas como que venhamos produzir resultados extraordinários, resultados fora do comum, porque você há de convir que quem tem uma sabedoria, uma inteligência, uma unção extraordinária sobre a sua vida, que produz resultados extraordinários, ele colhe na sua vida, ele colhe os benefícios desses resultados extraordinários, ou seja, ele tem uma vida extraordinária. Amém? E isso ninguém é mais capaz do que ninguém é mais inteligente do que ninguém, está à disposição de cada um. Isso é o buscar. Então essa é a mensagem de ontem, importantíssima, para que realmente é para quem quer viver uma vida extraordinária, produzir resultados extraordinários e viver uma vida fora do comum, produzindo resultados fora do comum. Isso é pela graça, mediante a fé, assim como a salvação. É pela graça, mediante a fé. Amém? E agora, eu quero meditar, projeta aqui, por favor, Gênesis 24, 37. Diga comigo, meu Senhor fez-me jurar, dizendo,
Você não buscará mulher para meu filho entre as filhas dos cananeus, em cuja terra estou vivendo. Diga comigo, mas irá. A família de meu pai, ao meu próprio clã, buscar uma mulher para meu filho. Muda essa tradução, por favor. Pode passar? Irás, porém, diga comigo, a casa de meu pai, e a família, e a minha família, e tomarás mulher para meu filho. Você sabe quem está falando isso ou não? Você sabe quem fez o servo ter essa atitude? Abraão. Abraão teve essa preocupação, e eu quero pegar aqui, inclusive tem um versículo na Bíblia, se não me falha a memória, talvez esteja em Gênesis 19, se não me falha, que o Senhor está dizendo, né, como ele ocultará de Abraão alguma coisa, porque ele sabia que Abraão, ele ensinaria a sua descendência às gerações futuras acerca da aliança com o Senhor. E aí, aonde nós precisamos, e eu quero que fique frisado aqui, diga comigo, a casa de meu pai. A casa de meu pai nós trazemos hoje para a igreja. A casa de meu pai sempre foi, na história, um lugar seguro. Abraão tinha preocupação e fez com que o servo dele prometesse, fizesse um juramento, que não permitiria que o filho casasse com nenhuma das mulheres cananeias, mas que fosse lá, na casa de meu pai, na minha família, e buscasse uma mulher para o meu filho da minha família, na casa de meu pai. Isso significa segurança, isso significa bênção, trazendo para nós hoje, não só no mesmo sentido, né, que nós devemos ter essa preocupação, devemos ter esse zelo. Eu sempre, não hoje segunda-feira, mas vou dar uma pincelada, porque é importante a gente falar sobre isso, né? Eu sou um pai, por exemplo, que eu converso demais com os meus filhos, e sempre digo para os meus filhos o seguinte, que eles devem se unir a pessoas da mesma fé, né, da mesma família espiritual, porque isso faz toda a diferença na vida de um homem. Existem muitas coisas, viu, os jovens, profissão, se você errar, dá para consertar. Tem algumas coisas na vida que dá para consertar. Um casamento errado é um problema sério. Um casamento errado, do qual vem filhos e etc., é um problema seríssimo. Essa é uma coisa que não dá para errar, e casamento é uma coisa seríssima aos olhos de Deus, muito séria aos olhos de Deus. E isso, nós começamos, né, se nós queremos uma vida abençoada, uma vida saudável, temos que fazer as escolhas certas e agir não com o coração, mas de forma... Eu sempre digo para meus filhos o seguinte, outro dia eu sentei com meu filho e falei assim para meu filho, a semente foi plantada muito cedo no meu coração. Quando eu não estava nos caminhos do Senhor, eu tive envolvimento com moças belíssimas, que você olha e diz assim, é tudo que um homem quer, na carne, o visual, imagem. Mas eu disse ainda para o meu filho, eu usei a minha inteligência. Eu usei a minha inteligência e eu entendi que não havia a mínima possibilidade de eu ser feliz ao lado de uma pessoa com aquela mentalidade, com aquele espírito, com aquela fé. E usei a minha inteligência e a razão para tomar uma decisão e dizer, não é isso que eu quero para a minha vida. E mais, não, eu vou para a igreja, eu entendia. Eu me lembro de um fato específico que eu entendia claramente. Não, eu vou para a igreja com você, eu vou, porque eu já tinha semente no coração. Eu sabia o que eu tinha que fazer.
Porque a gente, não adianta essa coisa assim, eu não sei o que fazer. Todo mundo lá no fundo sabe o que fazer. Todo mundo lá no fundinho tem discernimento do que é certo, do que é o melhor. Mas muita gente, às vezes, resolve arriscar, né? Contar com a sorte. Então, eu me lembro de um caso, não, eu vou para a igreja com você, eu vou buscar Deus com você, eu quero, e eu tive o discernimento que aquilo, como na igreja eu já vi muitas vezes, né? Às vezes, quando a pessoa vem e tal, e se faz de santo e convertido, e não sei o quê, só porque tem um objetivo, ele quer algo. Hora que ele consegue aquele algo, daqui a pouco vira de ponta cabeça, vira tudo de perna para o ar, já é um transtorno, é um inferno, né? Ainda ontem alguém falava comigo, eu avisei, não caia nessa, porque está vindo na igreja e não está vindo de coração, não se converteu, não caia nessa, enfim, casou, separou. Atendi ontem ainda uma pessoa falando sobre isso comigo. Mas aonde eu quero chegar com isso? Casa de meu pai, porque nós precisamos da bênção sobre nossas vidas. Nós precisamos realmente que as pessoas nos envolver e que as pessoas, nós somos talvez, não generalizando, porque hoje isso também está um problema sério, mas nós precisamos resgatar isso. Os mais antigos talvez vão se lembrar disso, que às vezes quando você falava de uma pessoa, falava assim, o fulano é crente. Então, quando falava o fulano é crente, era um sinônimo de alguém honesto, de alguém correto, alguém que você não precisava se preocupar com a falta de caráter. Você não precisava se preocupar, não generalizando, grave isso. Mas tem pessoas mais antigas que vão se recordar disso, que quando falava assim, fulano é crente, é cristão. Então havia uma certa tranquilidade acerca do caráter daquela pessoa. Você sabia que aquela pessoa dificilmente ia te lesar, você sabia que aquela pessoa dificilmente ia te enganar, ia te roubar, você sabia que havia temor, né? Havia caráter, honestidade. Hoje, isso não tem sido assim. Mas, nós sabemos que existe o joio e existe o trigo. Nós sabemos que existe quem é verdadeiramente e quem se parece. É verdade ou não é? Joio e trigo se parecem. Não sei se você sabe disso, já estudou sobre isso. São muito semelhantes. São muito parecidos. E nós precisamos tomar uma decisão em nossas vidas, se quisermos realmente sermos promovidos por Deus, honrados por Deus, colocados numa posição de honra, de destaque por Deus, que quem promove o homem é Deus. Nós precisamos nos tornar sinônimo de credibilidade, sinônimo de caráter, sinônimo de honestidade, sinônimo de uma postura irrepreensível. Porque antigamente, quando falava o fulano é crente, o fulano não faz isso, ele não erra, ele não faz errado. E quando as pessoas falavam, talvez tenha gente que falava assim, talvez tenha gente que esteja me ouvindo e dizendo assim, ih, bispo, tomei um chapéu de um crente que você não tem noção. Não era crente. Não era nascido de novo. Saiba separar. Não é porque a pessoa está na igreja que ele é um nascido de novo. Não é porque a pessoa está na igreja que ele realmente é um cristão verdadeiro. Não é. Está cheio de mentiroso dentro da igreja, está cheio de falso cristão dentro da igreja, está cheio de hipócrita dentro da igreja, está cheio de desonesto dentro da igreja, está cheio de desleal dentro da igreja, está cheio. Por isso que também serve de alerta, não deveria, né? Não deveria, mas serve de alerta. Porque às vezes a pessoa, ele se envolve com uma outra pessoa, ele se envolve comercialmente, ele se envolve em negócios, ele se envolve acreditando que é tudo diferente. Não, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino. Nem todo aquele. Então, nós temos a liberdade para examinar os espíritos.
Nós temos a liberdade para examinar o espírito que está ali. Agora, entenda o que eu estou tentando transmitir a você. Eu não quero saber do outro. Eu quero ser esse que resgata a boa imagem, que resgata a credibilidade, que resgata essa boa imagem do cristão verdadeiro, essa boa imagem de honestidade, essa boa imagem de caráter, essa boa imagem de palavra, postura irrepreensível. Eu quero ser esse que as pessoas olham e não vai dizer assim, como eu disse outro dia, né, crentinho da bunda quente, não é? Esse deve ser nós, porque começa, quando nós falamos de uma sociedade saudável, começa em casa, né? Com uma família saudável. Uma família saudável vai gerar uma sociedade saudável. Uma família desandada. Por isso, nós temos falado nos últimos dias que as primeiras pessoas aonde nós temos que vigiar realmente começa em casa. A minha mulher, a sua mulher, marido. Sabe que tipo de cristão nós somos? Os nossos filhos. Se somos... Olha o que eu vou colocar para você. Qual deveria ser o objeto de consumo de cada um de nós? Eu comecei fazendo a leitura de uma sabedoria extraordinária, de uma inteligência fora do comum, de alguém que era visto e todo mundo dizia assim, esse cara tem o espírito dos deuses. Eles não sabiam falar o espírito de Deus. Então eles falavam, esse cara tem o espírito dos deuses. O nosso a nossa maior busca e o desejo, objeto, né, de desejo, não deveria ser, talvez como hoje, a única coisa que as pessoas desejam do outro, ela quer ter o corpo do outro, ela quer ter a imagem do outro, ela quer ter o carro do outro, ele quer morar na casa do outro, né? Ele gostaria de ter uma casa, um carro, o dinheiro, um negócio, a empresa como a do outro. Mas deveria ser que as pessoas olhassem para nós e desejassem o espírito que há em nós, a sabedoria que há em nós, a inteligência que há em nós, a visão de vida que há em nós. A visão de vida. A visão, diga comigo, a visão de vida. Por que a visão de vida? Porque existe uma visão distorcida. Se eu buscar nesse ponto de casa, por exemplo, se eu buscar nesse ponto de família que eu comecei, o que hoje é muito comum os pais ensinarem para os filhos? Então, minha filha, procura um homem rico para você casar, não você vai padecer. Meu filho, procure uma mulher de família rica. Será que está correto isso? Isso é sinônimo de um futuro abençoado, maravilhoso, de uma vida abençoada? De maneira alguma. Certamente frustração. Certamente frustração. Quando nós deveríamos ter a maior preocupação, sim, procure um homem de Deus, procure uma mulher de Deus. Procure alguém honesto, alguém de caráter, alguém esforçado. Eu sempre digo para os meus filhos, eu digo, eu não me preocupo, eu me preocupo, claro que eu me preocupo com a família, mas não é se ela tem dinheiro, que eu não quero que case com gente com dinheiro. Não é isso. Se o que Deus mandar, tudo bem, mas eu quero, acima de tudo, alguém que eu possa ser bênção na vida deles, alguém que os meus filhos possam ser bênção na vida deles.
alguém que possa ser bênção na minha. Não é verdade? O que adianta você casar, um filho casar, e você poderia adotar como, né, a sua filha, o seu filho, e vira um rosto com um concorrente seu ali, ou alguém para te provocar, alguém para te desafiar, alguém para tirar, né, da sua família. Não é verdade? Então, são coisas que eu sempre digo isso para os meus filhos, eu digo, se preocupe muito com isso, porque alguém que vai somar, alguém que a gente possa estar juntos, alguém que amanhã, em datas comemorativas, nós podemos unir as famílias, porque quantas famílias não se unem, né? Já começa o casamento separados, não é verdade? Quem está entendendo? Então, a minha preocupação, e quando nós falamos sobre isso, nós estamos falando de visão de vida. Nós estamos falando de visão de vida. Nós estamos falando de uma visão inteligente que vai realmente trazer bênção para o futuro. E as escolhas começam assim, com os bons conselhos. Nós começamos a viver isso em casa. Nós começamos a viver. Porque outro dia nós pregamos, a semana passada nós pregamos, se em casa não há um bom modelo, eles vão buscar um bom modelo fora. Se em casa não é um bom exemplo, eles vão pegar como exemplo fora. E nós precisamos ser um bom modelo, ser um bom exemplo. Amém, pessoal? E isso, bispo, o que isso tem a ver com a minha vida financeira? Tem, porque Deus promove quem não vai ser escândalo. Você acha que Deus não está preocupado com a Deus está preocupado com a minha fé, mas o que é fé para você? Fé é acreditar em Deus? Ou fé é algo que te move e faz com que você tome decisões e deixe de tomar decisões, que você conduza a sua vida num estilo de vida bíblico? Um estilo de vida. É um estilo cristão. Que isso vai fazer com que a bênção de Deus, a graça de Deus, seja derramada sobre nós. Então, as pessoas estão olhando e nós precisamos, na sua vida, na minha vida, na nossa vida, precisa ser resgatada aquela credibilidade das pessoas dizer que você é um cristão, que você, se eles quiserem chamar de crente, ok, mas que você é sinônimo de verdadeiro, de honesto, de caráter, de sim, sim, não, não. Você deu a sua palavra, você arranque o couro, tome prejuízo, mas honre com a tua palavra. Se você se comprometeu, faça o que for preciso, mas honre com aquilo que você falou. Se você deu a sua palavra para algo, um compromisso, um encontro, um negócio, arranca o couro, mas cumpra com a palavra que você deu. Amém? E isso, nós estamos, eu já disse, né? O ser humano, ele se adapta. Semana passada nós não falamos que as pessoas podem se acostumar com tudo? Se acostuma com tudo. Se acostuma com a mentira, se acostuma com o engano, se acostuma com a bagunça, se acostuma com a indisciplina, se acostuma. Se acostuma com coisas que não são boas e que não vai trazer bom resultado algum à sua vida. A casa de meu pai é sinônimo de segurança. A casa de meu pai é sinônimo de bênção. E nós devemos buscar isso. Pessoas, seja para a nossa família, para os nossos filhos, para os negócios, nós devemos buscar pessoas assim, para nos relacionar. Seja comercialmente, seja sentimentalmente, nós devemos buscar. Isso sim é sinônimo de segurança. Amém, pessoal? Passa, por favor. Mateus 7,15. Cuidado com os falsos profetas, eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas. Diga comigo, mas por dentro são lobos devoradores. Então, é o que nós estamos falando. Cuidado, cuidado, cuidado. Nem todo aquilo que diz que é, realmente é. Pode passar? Vocês os reconhecerão, diga comigo, por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro?
ou figos de ervas daninhas, semelhantemente, toda árvore boa, diga comigo, dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. Acho que a semana passada eu fiz uma gravação. Acho que foi a semana passada. Em uma das orações da semana, às vezes, nós precisamos ter muito cuidado, porque nós temos uma visão distorcida de nós mesmos. E você acha que você tem uma imagem, que todos te veem de uma determinada forma, quando, na verdade, se você tivesse a coragem de pegar um pedacinho de papel e dizer assim: como você me vê? Como você me vê? Como você me enxerga? Que tipo de pessoa você vê em mim? E desse a liberdade para colocar, talvez muitos iriam se surpreender. Eu já fiz isso. Estou falando de testes que eu já fiz. E o mais incrível é que boa parte das colocações que são, é o que a grande maioria vê. Talvez até a pessoa diz assim, mas não é o que eu quero transferir, mas é o que transfere. E a gente tenta esconder, mas todo mundo vê. A gente tenta ocultar, mas todo mundo vê. Realmente como somos. Né? E os erros, a indisciplina, o temperamento, né? Porque às vezes a gente fala assim, eu sou uma pessoa muito boa. Tá. Talvez você diga que você é uma pessoa muito boa, mas se você der oportunidade a alguns de expressar, talvez muitos não veem você como uma pessoa muito boa. Aí a gente fala assim, né? Estou pouco me importando com o que os outros pensam. Ah, mas pode se importar. Pode se importar. Pode se importar porque nós nos relacionamos com pessoas, nós somos embaixadores de Cristo, e eu tenho esse versículo para ler para vocês, nós somos embaixadores de Cristo. Embaixador é o quê, gente? É um representante. E que tipo de embaixador eu tenho sido? Se nós somos embaixadores de Cristo, que tipo de embaixador eu tenho sido? Que tipo de representante eu tenho sido? Porque quando nós entramos num lugar, nós entramos como embaixadores de Cristo. E um embaixador, naturalmente, ele é alguém nobre, né? Ocupa uma posição especial. E se eu sou embaixador, se nós somos embaixadores de Cristo, que tipo de embaixadores nós temos sido? Como nós temos representado? Qual é a imagem que nós temos transferido? Amém? Amém? E aí, cai naquela palavra que nós falamos outro dia, né? Às vezes a gente acha que é tão bom e os resultados vão dizer se somos ou não. De um modo geral. Para todas as áreas da vida. A gente diz que é muito bom, mas os resultados vão dizer que a gente não é tão bom assim. E é inteligente a gente parar e dizer, não, realmente, eu preciso melhorar. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz, diga comigo, bons frutos, por favor, diga comigo, é cortada e lançada, é cortada. Aí a pessoa diz assim, o que a minha fé tem a ver com a minha vida profissional? Tudo. Porque nós somos uma pessoa, eu sou uma aqui, nós somos lá, nós somos aonde nós estivermos. Eu não sou uma árvore boa só na igreja. Eu não sou um cristão só na igreja. Eu não sou um homem do sim, sim, não, não só na igreja. É isso que a gente tem que pensar. Eu não sou uma pessoa de uma palavra só na igreja.
Porque se for, meu Deus, aí como é que Deus vai me promover? É cortado. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Diga comigo, nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E lembrando que o reino começa aqui. Mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Ô bispo, não é fácil, mas quem disse que seria? Não é fácil, bispo, tem pessoas que, mas quem disse que seria? A nossa vida é uma vida de renúncia. A nossa vida é uma vida de renúncia. De vez em quando, é natural que a gente esteja explodindo, né? Por causa das atitudes de alguns. Mas eu não vou explodir porque eu tenho que dar bom testemunho. Eu tenho que ser bom exemplo. Eu não quero ser um péssimo testemunho. Nós deixamos de fazer coisas porque nós queremos dar bom testemunho. Nós renunciamos à nossa vontade porque nós queremos dar bom testemunho. Amém? E aí, a boa imagem em tudo. Eu disse, da palavra da semana passada, de domingo passado para cá, nós fazíamos as observações acerca de um judeu, da sua crença, da sua fé. De uma forma ou de outra, você vai saber que ele é. E o cristão? Às vezes ele fica meio camufladinho ali. Mistura no meio, você não sabe discernir se é ou não é, está tudo misturado. Às vezes ele não quer ser reconhecido, às vezes ele não se posiciona, é covarde, faz a política da boa vizinhança. E, o bispo, o que isso tem a ver com a minha vida profissional? Tudo. Tudo. Porque o perfil do homem de Deus, eu penso que é o perfil que todo mundo quer lidar. Eu não sei quanto a você. Às vezes, para bagunça, meu amigo, você quer o mundano. Mas para lidar no dia a dia, para negociar, para estar perto de você, você quer alguém que realmente tem espírito, tem caráter, tem honestidade, é do sim, sim, não, não. Não é? Que tem uma imagem de irrepreensível, uma boa conduta, boas atitudes, que sabe se portar, que sabe se vestir, que se porta adequadamente. Aquilo que muitos desprezam, talvez é a grande receita para o sucesso, para ser bem-sucedido. Amém? Eu terminei? Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios? E não realizamos muitos milagres? Olha que coisa, né? Nós ouvimos o testemunho da semana passada, o Ori testemunhando. Quem ouviu a semana passada o testemunho? Ele falou uma coisa importante que eu disse a ele nesse altar. Eu disse, você quer que Deus te abençoe, te honre? Então eu falei, coloque no seu coração que você quer pagar suas dívidas. Não foi, Ori? Coloque no seu coração e fale a Deus que você quer pagar suas dívidas, porque a cultura do brasileiro é o quê? Caduca. Vamos esperar. Não é? Isso aí vai caducar, o outro lá depois nem lembra mais, o outro não sei o que e tal. Só que não é bem assim, não. Não é bem assim, não. E a primeira coisa que eu disse para ele, eu disse, coloque no seu coração e mostre a Deus que você quer pagar as suas dívidas. E Deus vai criar meios, Deus vai te abençoar, Deus vai te prosperar. Se você não tiver condições de chegar onde elas vão, aonde você vai ter condições de pagar, elas vão chegar aonde você pode pagar. E é o que está acontecendo. É o que está acontecendo. Por quê? Porque já vem aquela cultura malandra, né, do levar vantagem, de dar o calote, de passar a perna.
Não é verdade? Muitas pessoas e acham que isso é lucro. Isso não é lucro, não. Isso é prejuízo. Lucro é viver na honestidade. Lucro é a pessoa fazer correto, agir correto. Lucro é a pessoa honrar com seus compromissos, honrar com a sua palavra. Lucro é isso. Então, imagine, e graças a Deus que ele me ouviu, porque ele poderia ter saído daqui e falado assim, como é que eu vou pagar isso? Agora eu não vou fazer outra coisa, não, vou trabalhar para pagar a dívida. E você vê que Deus trabalha de uma forma linda, acelera o processo, cria meios para poder resolver o problema muito antes. Mas ele estava no altar comigo, eu não deixei passar. Não deixei passar, porque eu não achei correto deixar passar. Eu preciso falar isso para ele. Coloque no seu coração e diga a Deus que você quer sanar seus compromissos. Que é muito mais fácil, esquece, zera, né, deixa caducar, deixa passar, depois, lá na frente, outra história. Não. Deus, eu quero sanar, quero honrar, quero pagar, quero acertar, o Senhor vai me honrar, o Senhor vai me dar condições, de uma forma ou de outra, me ajuda a chegar onde eu possa pagar, se não chegar, traz aqui aonde eu possa, eu quero acertar tudo, me abençoe, abra as portas, porque esse espírito, tudo que o homem semeia, o homem colhe. Se a gente for com o espírito da malandragem, não tem como sair do lugar. Amém? Sabe o que eu estou falando aqui, gente? Eu quero que a igreja seja, é o seguinte, a igreja já é um pouco disso, mas que a igreja se torne um ambiente que quem realmente não quer Deus, quem não quer viver uma vida correta, não suporta estar nela. Quem quer viver uma vida correta, quem quer realmente o Espírito de Deus na sua vida, quem quer ser conduzido pelo Espírito Santo, quem quer realmente e crer e quer entrar no reino dos céus, isso não é problema algum, porque você sabe que a palavra, ela se cumpre. Você, de uma forma ou de outra, você vai desfrutar dos benefícios da palavra. Mas quem não quer, só quer os benefícios, que não suporte. Fazer o quê? Que seja um ambiente realmente horrível para quem gosta do erro, para quem só quer o erro. E isso é bíblico, que o ímpio não permanecerá na congregação dos justos. Então, eu vou ter prazer na igreja. Eu quero, então é o que eu quero ouvir, é o que eu preciso ouvir. É o que eu preciso consertar, é o que eu preciso acertar. Porque eu quero fazer correto. Eu quero ser de Deus de verdade. Amém? Pode. Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Então é um engano a gente sustentar o erro agora e amanhã chegar e ouvir isso aqui, afasta de mim que eu não conheço vocês. Senhor, eu estou tanto tempo na igreja, não perco um culto. Já pensou? Senhor, eu não perco um culto. O Senhor vai falar, afasta de mim que eu não te conheço. Sério isso, não é? Sim ou não? Diga comigo, vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Quem é o sal da terra? O que o sal faz? Não só. Tempera, traz sabor, preserva. Lembra que antigamente, para não deixar a carne estragar, mandava sal nela? Não é? Nem varejeira quase senta. Não é verdade? O sal tem um poder de preservação, o sal tem um poder de dar sabor, o sal tem um poder de preservar. Nós somos o sal. Mas olha o que o Senhor diz, se o sal perder o seu sabor, não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Se eu sou sal, eu tenho que salgar.
Se eu sou sal, eu preciso preservar. Se eu sou sal, eu vou temperar o ambiente. Agora, se o sal não tiver sabor, se tornou insípido, tem outra tradução que diz isso, se tornou insípido, se tornar insípido. Para nada mais presta senão para ser jogado no chão e pisado pelos homens. Diga comigo, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. É maravilhoso, né? Se transporta agora para a rodovia. Olha, quando você está na rodovia, tem como esconder uma cidade iluminada? Sim ou não? Tem como não ver essa cidade? Tem como não ver? Não tem. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo da vasilha. Ao contrário, diga comigo, coloca no lugar apropriado. E assim ilumina a todos os que estão na casa. Ó, ninguém pega uma lamparina, acende uma lamparina e coloca uma vasilha, um balde em cima dela. Você acende uma lamparina e você coloca no lugar apropriado. Para fazer o quê? Para trazer luz. O que Deus faz conosco? Quando realmente a luz brilha, Deus te coloca numa posição de destaque. Para que você ilumine. Para que você brilhe. Para que as pessoas ao seu redor sejam iluminadas. Diga comigo, eu sou o sal e eu sou luz. Assim como, por isso que tem uma coisa, grave isso, se preocupem em realmente ser, que essa luz esteja em você e resplandeça através de você. Não tem como esconder uma cidade, uma pessoa iluminada. Não há como esconder uma cidade iluminada. Se você for iluminado, quer as pessoas queiram, não tente ofuscar ou não tente apagar o seu brilho, tente te esconder, não tem como. Por isso que você tem que trabalhar para ser luz realmente. E quanto mais você trabalha e alimenta esse fogo, alimenta essa luz dentro de você, mais iluminado você será e mais colocado numa posição de destaque você estará. Está entendendo ou não? Se nós nos focarmos nisso, não, eu preciso ser de Deus de verdade, o Espírito Santo precisa estar em mim, a minha luz precisa brilhar realmente, não tem como te esconder. Podem lutar, podem sapatear, podem tentar todas as formas, não tem como. Você vai continuar brilhando e brilhando cada vez mais. Amém? Diga comigo, assim brilhe a luz de vocês diante dos homens. E como é que uma luz brilha diante dos homens? É mais ou menos assim, tira essa coisa de religioso, tá? De evangélico. Aí eu olhei para o teu rosto e eu vi um brilho diferente no teu rosto. Viu nada. Viu nada. É verdade. Isso é blá, 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 conversa fiada. As pessoas olham e veem atitudes diferentes. Uma forma de ser diferente. Pessoa que age diferente, que fala diferente, que tem uma postura diferente, uma conduta diferente. É verdade ou não é? Porque essa historinha fiada, que eu olhei para você e vi que você tem uma luz diferente, porque eu vi brilhando assim, vi brilhando em você, viu nada. Viu nada. O ser humano vê o que ele quiser ver. E também não vê o que não quiser ver.
as pessoas veem a luz, assim brilha a luz de vocês diante dos homens. Como é? Atitudes, caráter, fé, espírito, sim, sim, não, não, palavra. Como disse, por que você não faz? Pela minha fé, respeita a minha fé. Por que você não vai? Em respeito à minha fé. Mas por que você não faz isso? Porque eu tenho uma fé e a minha fé diz não. Amém? Mas está todo mundo fazendo, todo mundo. Eu não sou todo mundo. Sou separado. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Diga comigo. Diga comigo. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Fique em pé, por favor. Projeta 2 Coríntios 5, por favor. Olha ali. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o apelo por nosso intermédio. Meu Deus. Como se Deus estivesse fazendo o apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconcilie-se com Deus. Diga comigo, portanto, somos embaixadores de Cristo. Feche os seus olhos, por favor. Trabalhe para ser irrepreensível. Deus quer te honrar. Deus quer te promover. Que as pessoas olhem para você e veja a luz do Senhor brilhando através das suas boas obras. Atitude diferente, caráter diferente, disciplina diferente. Sim, sim, não, não. Pessoa de boas obras, irrepreensível. Seja sal, seja luz. E você pode ter certeza que Deus vai te promover. É isso que Deus tem buscado. Às vezes até podemos sofrer algumas críticas, a princípio, mas permaneça. Permaneça com a boa postura, com as boas atitudes. E você vai colher os resultados, a recompensa. Nós temos a graça capacitadora. Como falamos ontem, não consigo ser assim, você consegue ser o que você quiser. Eu não consigo vencer esse sentimento, você consegue vencer o que você quiser. Você tem a graça para isso. Eu não consigo superar isso, consegue. Claro que consegue. Você tem a graça capacitadora. Você consegue ser melhor em tudo. E como falamos ontem, você tem a graça capacitadora para ser o melhor profissional da tua área. Extraordinário. Fora do comum. Você tem a graça capacitadora. Coloque isso dentro de você. Você vai ser o profissional mais extraordinário da tua área. Com resultados fora do comum.
Você tem a graça para isso. Você tem a graça. Se você se focar, é assim. É do dia para a noite? Não, com certeza não. Mas um dia será melhor do que o outro. Um dia será melhor do que o outro será melhor do que o outro, você vai atingir a excelência. Uma pessoa irrepreensível. Mas antes das pessoas desejarem o seu carro, antes das pessoas desejarem a sua casa, o seu salário, que elas desejem ser como você. Isso sim é glorioso. Viu? Pense nisso. Porque a gente sabe que existem coisas que a gente pode. Hoje, cientificamente, uma pessoa pode ter o corpo que ela quiser. Qualquer pessoa pode mudar o corpo completamente. Então, você pode mudar teu corpo, você pode, como acontece com as mulheres, né, pode mudar completamente, os homens podem mudar completamente, colocar o que não tem, coloca seio, coloca bumbum, coloca tudo. Não, mas não é isso, que as pessoas possam desejar, não é ter teu corpo, é ter a tua inteligência, teu espírito, o Espírito de Deus na tua vida, a visão de vida que você tem, o autocontrole, o domínio próprio, o equilíbrio, a forma de você conduzir a sua vida. Isso é sensacional. Isso é extraordinário. E, consequentemente, aí vem o resto. Né? Aí vem o resto. O resto é... que essa é a parte mais complicada, né? É a gente sofrer essa mudança interna, que traz esse crescimento, essa evolução. Essa é a parte mais difícil. Dinheiro a gente ganha, daqui a pouco perde, ganha, e se não estiver na posição certa, daqui a pouco vai embora. Mas aquilo que vem de Deus, a sabedoria, o Espírito, a comunhão, a inteligência, o discernimento, isso ninguém tira de você. Como disse o Senhor ali na casa de Marta e Maria, né? A melhor parte a Maria escolheu, e ninguém pode tirar dela, que ela estava recebendo ali de Deus, ninguém podia tirar dela, ninguém tinha como tirar aquilo dela, e aquilo produz resultados. Amém, pessoal? Eu espero que isso esteja entrando dentro de você, porque se estiver entrando dentro de você, você pode ter certeza que, como nós falamos ontem, você vai ser o melhor pai, a melhor mãe, o melhor marido, a melhor esposa, o melhor profissional da tua área. Você vai ser extraordinário, extraordinário. Um marido extraordinário, uma esposa extraordinária, um pai extraordinário. E quando eu digo pai extraordinário, não é só porque dá as coisas para o filho, pode presentear, não, com boas atitudes, bons exemplos, bom encaminhamento, né? Dá amor, mas sabe corrigir também. Vai ser um pai extraordinário, um profissional da tua área extraordinário, fora do comum. Porque, como falamos, você pode ser, eu não sei qual é a tua profissão, mas você pode ser fora do comum, o melhor no que você faz, sensacional, fora, sobrenatural. O Espírito de Deus te capacita para isso. Você tem a graça capacitadora, e Deus vai te capacitar para isso. Deus vai te capacitar, só se foque nisso. Deus vai te capacitar, Deus vai te capacitar, Deus vai te capacitar. Deus vai, você quer? Deus vai te capacitar. Você quer e você busca, e Deus vai te capacitar. Em nome do Senhor Jesus. E você vai ter uma boa visão de vida, vai conduzir muito bem a tua vida, fazer as escolhas boas para a tua vida, porque o grande problema são as escolhas, né? Escolhas erradas, uma atrás da outra,
mas vai fazer boas escolhas para a vida, vai conduzir bem a tua vida, vai ser extraordinário, uma sabedoria extraordinária, uma inteligência extraordinária, com resultados fora do comum.